A partir de agora, O Pássaro na Madrugada. O Pássaro na Madrugada, com Juarez Silveira. Este documentário narra a trajetória profissional de um dos grandes ícones da comunicação no Brasil, Juarez Silveira, nas asas da saudade, o eterno pássaro na madrugada, com um legado de mais de 5 décadas dedicados à comunicação, sempre com ética, amor e profissionalismo. Nascido em Acarape, Ceará, em 3 de novembro de 1930, filho primogênito de Estelita Silveira e Oda Bino Silveira, Juarez Silveira sonhava em um dia ter a oportunidade de fazer rádio, até que na década de 50, na fase de ouro do rádio, a grande oportunidade apareceu. Eu comecei no rádio no ano de 1956, depois de submeter a 2 testes para 2 emissoras que estariam se instalando naquele ano, aqui em Fortaleza. No caso, a Rádio Irapuru e a Rádio Verdes Mares, que era na época emissora associada à Ceará Rádio Clube e aos Diários Associados. Eu passei nos testes, em primeiro lugar, na Rádio Irapuru e em segundo, na Verdes Mares. E comecei a treinar na Ceará Rádio Clube, onde eu demorei apenas um mês, porque depois de um mês a Rádio Irapuru ia começar a funcionar em treinamento e me ofereceram vantagem financeira e eu preferi ficar com a Irapuru. Ele foi um radialista excepcional e também uma pessoa da área da publicidade. Ele deu o nome de o quarteirão sucesso da cidade, ali na Barão do Rio Branco, entre Liberato Barroso e Guilherme Rocha. Isso pegou principalmente em certo tempo e foi uma grande razão do sucesso dos estabelecimentos comerciais ali existentes. No rádio eu trabalhei com ele na Uirapuru, na década de 50, eu acho que 56, 57, nós fomos companheiros na Rádio Irapuru e depois passamos a nos encontrar, inclusive na Rádio Cidade, onde ele também teve uma grande participação. Era um homem de voz bonita, de excelente caráter e uma pessoa de belíssimos sentimentos. Um grande companheiro, de uma grande lealdade. Ninguém vai esquecer fácil Juarez Silveira. Eu sempre pergunto por ele, mesmo sabendo que ele já partiu. Mas aqui está o filho dele, que é um grande representante da sua linhagem. Falar de Juarez Silveira é falar de saudade, de competência e de muita, acima de tudo, muita solidariedade e amizade. Juarez foi uma pessoa tão forte, de uma personalidade e um grande companheiro, porque a nossa profissão é cheia de vaidades, cheia de ciumeiras, e o Juarez não era assim. O Juarez queria congregar a categoria. Ele tinha um jeito dele, claro que tinha, mas ele queria congregar, ele queria ter todos juntos, porque ele achava que se nós fôssemos unidos, nós seríamos sempre respeitados. Então ficou muito a lição de Juarez. E o jeito dele era um pouco diferente. Ele era ele. Ele não queria copiar ninguém, foi copiado. Foi copiado, mas não queria copiar ninguém. Homem sério, um cidadão de bem, um excelente profissional. Por onde passou, deixou a marca da sua competência e do seu talento. Prova de uma dedicação de amor ao rádio do estado do Ceará. Falar de Juarez Silveira é falar fácil. Era, além de ser um companheiro, um parceiro, era de um tremendo talento. Deixou seu nome cravado na radiofonia do estado do Ceará.
e fez frutos maravilhosos, fez filhos maravilhosos, dentre eles o meu amigo Davi Silveira, que eu tenho o maior carinho do mundo e que é o sucessor do Juarez Silveira, pelo talento, pela competência também de seu filho Davi Silveira. Nesse momento, quero abraçar a toda a família e dizer: Juarez Silveira, seu nome jamais será esquecido, seu nome está cravado na história do rádio do Ceará. Eu fui colega do Juarez Silveira na emissora do Pássaro, a Rádio Irapuru, onde tinha o Despertador Musical. E como ele fazia maravilhosamente bem aquele programa. Eu vivi com ele muito tempo. Depois da Irapuru, continuamos juntos na Rádio Verdes Mares, com um programa realmente também de madrugada, que ele adorava fazer. Então o Juarez Silveira, ele marcou uma época no rádio, com aquele Despertador Musical, então, um negócio extraordinário. Eu me recordo que ele acordou, o famoso Tom Cavalcante era despertado por ele. O rádio cearense ainda hoje sente falta de um Juarez Silveira. Pássaro da Madrugada, por quê? Porque ela é a identificação, um codinome de Juarez Silveira. Conheci Juarez Silveira no rádio, conheci Juarez Silveira de ouvir e conheci de bater papo com ele. E ele tinha, entre as suas características, uma alegria muito forte e uma motivação muito intensa que a voz dele transmitia. O Juarez Silveira tinha uma voz aconchegante, uma voz amável, e a forma como ele comunicava sempre procurava transmitir otimismo para as pessoas. No horário que ele trabalhava, que geralmente era um horário ingrato, porque era de madrugada, quando a maioria das pessoas está repousando, lá estava ele, como um pássaro da madrugada, acordando as pessoas e fazendo companhia aos ouvintes de rádio. Então é uma figura que marcou demais a radiofonia cearense e que deixou em todos nós uma imensa saudade. E no rádio, uma lacuna impreenchível. Para mim, Juarez Silveira será para sempre pássaro da madrugada. Falar sobre Juarez Silveira, para mim, é muito simples, muito fácil e extremamente prazeroso. Em primeiro lugar, porque foi um dos grandes amigos que eu tive. E em segundo lugar, ele foi um dos maiores nomes do rádio desta banda do Brasil. Juarez Silveira tinha um programa chamado Pássaro da Madrugada, que arrebentava o Ibope nas madrugadas, nas noites de madrugadas, aqui de Fortaleza, na Rádio Verdes Mares. Naquele tempo, nós éramos os reis, éramos absolutos na comunicação, nós do rádio e da televisão, porque a internet não azucrinava ainda as nossas vidas. Brincadeira, a internet é uma bênção, estamos na internet também. Mas é isso aí. Então, o Juarez Silveira foi um dos ícones da comunicação, do rádio, do passado aqui no estado do Ceará. Inclusive, ele chegou a fazer televisão. Por um período, Juarez Silveira trabalhou na televisão Verdes Mares, afiliada da Globo em Fortaleza. Então, assim, Juarez Silveira foi um dos grandes nomes da comunicação do estado do Ceará, e está no hall dos maiores comunicadores. E das lembranças que tenho do Juarez Silveira, uma me é muito grata, a do companheirismo com que ele ensejava todas as vezes que adentrava o estúdio da AM do Povo. Ele trazia sempre aquele ar de bonachão e da querência que tinha pelo rádio. Este microfone, não esse aqui, mas o microfone na vida dele, representou muito. E ele tinha uma afeição muito grande ao veículo rádio. Ele tinha o respeito ao trabalho que fazia, e certamente quem se lembra da sua participação nas emissoras de rádio, desde Assunção, antes disso, Verdes Mares, teve na Verdes Mares. Eu tive um tempo na Verdes Mares e cruzava nos corredores com o Juarez, mas aí o Juarez já era aquela figura de renome. Eu estava adentrando, começando, e me sentia muito pequeno para até mesmo se dirigir a ele. Pois olha, tão simples, tão humilde de coração, tão aberto. Foi ele que me procurou uma vez lá na Verdes Mares para conversar comigo. E aí eu voltei para a emissora do Povo, depois nos afastamos, ele foi fazer uma outra emissora, reencontramos no ambiente da rádio.
Juarez era uma figura muito querida, de um renome grande no seu público. O público, principalmente da noite, aquietava-se, enternecia-se com o trabalho dele nas noites da M do Povo, da Assunção. Da Vez Mares ele teve um horário que era tarde também, peguei tempo da tarde ainda. É uma saudade do rádio que a gente tem. Eu aprendi muito com o Juarez no trato, principalmente ao veículo rádio. A querência que eu tenho pelo rádio, eu acho que eu devo um pouco ao Juarez. O respeito que eu tenho pelo veículo também se deve a ele, pelo zelo, pelo trato e pelo respeito que ele tinha com os ouvintes. Era de uma magnífica maneira, de um modo sensacional. O que eu posso dizer do Juarez tem muito, mas eu resumo aqui. Eu conheci o Juarez Silveira nos anos de 1980, no sistema O Povo de Rádio. Fomos colegas durante pouco tempo. Mas durante o pouco tempo que estivemos juntos naquela casa, eu pude perceber a figura humana extraordinária que era o Juarez Silveira. Grande colega, grande caráter, sempre disposto a ajudar a qualquer pessoa, principalmente a qualquer companheiro que precisasse de alguma informação, ou sobre aquele assunto do dia, ou até mesmo dicas para atuar melhor no meio rádio. Sem querer me delongar muito, eu queria apenas registrar a minha saudade, a honra, o prazer de estar participando deste documentário e dizer que gente igual a você, Juarez Silveira, faz falta, não só na comunicação, mas neste mundo. Estamos precisando de pessoas assim como você era, alegre, gentil, sempre educado. Aqui, a minha saudade do grande pássaro da madrugada, Juarez Silveira. Conheci Juarez Silveira ainda na Rádio Irapuru e depois convivi com ele na RCN na Assunção. Juarez Silveira, ele era uma pessoa muito profissional. Não havia para ele problemas em respeitar o seu trabalho. Sempre ele estava lá no horário certo. Hoje essa prática não é usual no rádio, nem na profissão. Não existe mais profissional como Juarez Silveira. Dá saudade. O pássaro cantava sempre forte, muito ativo, amigo, parceiro, companheiro. Você nunca via Juarez levando problema para a direção ou criando dificuldade para os colegas. Juarez era amigo, companheiro, leal, honesto. Com ele não havia intrigas, fofocas ou dificuldades. Mesmo quando ele estava mal, doente, com dificuldades em casa, essas ficavam em casa. Juarez estava no ar, levando alegria, levando amizade, levando amor. Juarez dá saudade enorme. E olha que eu era um menino e o Juarez já era um museu de experiência. Mas o que eu pude tirar dele, eu tirei. E aprendi muito com o Juarez Silveira. Saudade, viu, Juarez? Tô aí chegando. Espere por mim pra gente conversar muito. Aprendi muito com você. Obrigado. E é uma dessas madrugadas cansado na época do LP, eu coloquei uma LP e disse, vou dormir aqui 10 minutinhos enquanto esse LP vai tocar todinho. Aí deitei na mesa, deitei a mesa enquanto a música tocava. E pelo cansaço, a música tocou do começo ao final do LP e ficou no final do LP. E aí, por obra de Deus, um anjo me visitou lá na hora. Esse anjo, Juarez Silveira. Porque o Juarez foi meu anjo. Porque se o coordenador da rádio ou o dono da rádio tivesse escutado o tempo demasiado daquela música no final, eu seria demitido e perderia meu emprego, né? Obviamente perderia minha fonte de renda. E aí o Juarez foi meu anjo, eu devo isso a ele, além de ser muito amigo à época, e aprendi muito com ele. Ele estava saindo do programa que ele fazia na madrugada, de uma dessas rádios aqui de Fortaleza, e ele se deu ao trabalho de ir até o meu local onde eu estava e me ajudar a dizer, rapaz, acorda, volta a trabalhar. E aí eu devo esse favor a ele, onde ele estiver, recebe meu agradecimento. E eu tive a oportunidade de, ele em vida, eu agradeci. Trabalhei também com o Neto, filho dele, também era operador.
Então fica o meu registro de agradecimento, meu beijo a ele, onde ele estiver, e um abraço para toda a família. Um depoimento muito sincero que aconteceu comigo, fui ajudado, fui um dos ajudados desse anjo, Juarez Silveira, um grande profissional, um grande homem. Beijo para vocês, Deus abençoe. Conheci o Juarez Silveira através do rádio, eu já escutava ele no rádio há bastante tempo, admirava muito o programa dele, o Pássaro da Madrugada. E para minha felicidade, quando eu trabalhei na cidade AM, ele foi trabalhar também, lá fazer o Pássaro na Madrugada, quer dizer, aquela pessoa que admirava no rádio ouvindo, eu tive o prazer de trabalhar com ele ao vivo. Operava o programa dele, eu achava uma maravilha, e ele é um ser humano que eu vou te dizer, ele é demais, assim, não tem palavras. Todo mundo que conhecia ele, gostava dele, da maneira de falar, da maneira dele conduzir o programa. Tinha as participações do ouvinte que eu achava muito interessante. E sempre era aquela alegria o programa dele. Às vezes você vinha até um dia meio pesado, carregado, mas quando ele chegava para fazer o programa, apesar de ser pela madrugada, que era de meia-noite às 2, mas era gratificante para mim trabalhar com ele. E passava rápido. Ele é uma pessoa que passava bastante energia positiva, conversava com a gente, dava conselho nos intervalos do programa, né? E passei um bom tempo na cidade AM fazendo o programa dele, né? Como eu falei no início, operando tudo. E até hoje eu tenho uma grande admiração por ele. E aonde ele estiver, eu tenho certeza que também ele ainda olha muito pela gente, né? Como ele sempre aconselhava a gente, eu acho que onde ele estiver, ele está fazendo ainda o que fazia aqui quando estava no meio da gente. Quero transmitir felicidade, que era o que ele sabia fazer muito bem. Falar de Juarez Silveira é falar de um rádio onde a família, à época, isso infelizmente hoje não acontece, na grande maioria, mas à época você tinha, na realidade, o prazer de ouvir o rádio. Porque era uma pessoa que respeitava, acima de tudo, o ouvinte. A peça mais fundamental para quem apresenta um programa de rádio. E Juarez Silveira sempre valorizou isso. A família podia ouvir o programa o Pássaro da Madrugada qualquer dia, qualquer hora. Era só ligar o rádio, que ia ouvir o melhor do rádio, o melhor do profissional, que se dirigia a você com respeito e muita dedicação. É por isso que o rádio, infelizmente, nos dias de hoje, vem perdendo espaço. Veja só que acompanhamos hoje o boom das mídias eletrônicas, o Facebook, o Instagram, enfim, as redes sociais estão aí. E o rádio vem perdendo espaço porque nós estamos perdendo também pessoas dedicadas, pessoas devotadas, profissionais voltados realmente para aquilo que foram galgados, ou seja, fizeram por onde chegar. Ele fez por onde chegar, aonde chegou. Por isso que eu me sinto lisonjeado de ter tido esse convite, de participar desse, que eu tenho certeza, será um dos maiores documentários sobre Juarez Silveira, que sempre fez do rádio a sua bandeira de vida. Onde quer que você esteja, o meu beijo e o meu abraço e o muito obrigado por você ter feito muito pelo rádio. O nosso eterno Pássaro da Madrugada. Um abraço a todos.